Então, vamos à última parte aí da nossa aula. Antes de começar, eu gostaria de dar uma dica para vocês sobre construção de frases em libras. Antes de dar as outras dicas que eu escrevi aqui, dar uma dica que eu acabei esquecendo de colocar no slide, mas que é importante. É sobre a ordem das frases em língua de sinais. Geralmente, as pesquisas, né, os estudos acadêmicos dizem que nós falamos as frases em língua de sinais na ordem objeto, sujeito e verbo, por último, né. Então, eu costumo dizer para meus alunos que é vítima, vilão e ação, né. Então, primeiro, o que sofre a ação, segundo, o que faz a ação e terceiro, a ação, o verbo, tá certo? Então essa ordem é a que geralmente nós usamos. Existem sim outras ordens, porém, a que mais é utilizada e a que está mais dentro do padrão da língua brasileira de sinais é objeto, sujeito, verbo, tá ok? Então vamos lá agora as dicas que eu anotei para ajudar vocês a conseguir realizar as atividades, conseguir construir frases em libras de forma que os surdos entendam, que é o nosso objetivo aqui da nossa aula, tá? Então, geralmente, a primeira dica, né? Geralmente, pronomes interrogativos ficam no final da frase. Então, eu trouxe 2 exemplos. Você viajar quando? Ela sentir o quê? Ela sentir quê? A segunda dica, geralmente o tempo é no início da frase, então eu localizo logo o tempo. Ontem, 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 eu doente. Cabeça, dor, forte. Ontem, eu doente, sinal de doença, doente. Cabeça, dor, forte. Ontem, eu hoje, eu trabalhar. Hoje, eu trabalhar. Passear, não posso. Desculpa. O verbo, como eu falei antes, geralmente fica no final, né. Então, ela, carro, ter. Semana que vem, eu, tempo, organizar, no final. Então, ela, carro, ter, sinal de ter. Semana que vem, eu, tempo, organizar. As características também podem vir no final, né, depois. Amanhã, amanhã, eu, exame, ó, exame apontado para mim, porque eu que vou fazer o exame. Amanhã, eu, exame. Urgente, urgente, urgente. Essa caixa, caixa, leve, caixa, leve. A dica 5, negação no final. Então, eu, avião, sinal de avião, avião, medo, medo, não, não tenho medo de avião. Eu, avião, medo, não. Minha, quem lembra o sinal de avó, faz aí para mim. Vó, celular,
não tem, não tem. Então lembra, tem, não tem. Minha vó, celular, não tem. Lembrando que eu posso fazer com as 2 mãos. Coloquei aí um alerta, também importantíssimo para a construção de frases. Surdo pensa em ordem cronológica. Então, eu não posso pular os fatos. Eu preciso seguir uma ordem cronológica para que tenha sentido na cabeça do surdo. Trouxe um exemplo prático. A mulher abortou. Eu não posso simplesmente sinalizar a frase "a mulher abortou". Mulher, aborto. Não posso, não posso. Por quê? Porque fica sem sentido. O surdo, ele primeiro precisa saber que tinha uma mulher, que essa mulher ficou grávida e que ela abortou. Entenderam? Então eu preciso seguir uma ordem cronológica ao explicar os fatos. Eu não posso pular, senão o surdo vai falar: "Ué, ela abortou, mas ela estava grávida? Ela abortou o quê? Como assim?". A frase, ela fica sem sentido para ele. Então eu preciso seguir uma ordem cronológica, lembrar desse fato. Os surdos, eles seguem uma ordem cronológica, então eu preciso seguir uma ordem cronológica para falar os fatos. Por isso que uma coisa muito característica da cultura surda, às vezes, que eu até demorei para me acostumar, é a demora em explicar um fato. Mas é porque eles precisam explicar as coisas em ordem cronológica para que tenha sentido, tenha lógica na cabeça deles, né. Então, a gente tem que entender que o surdo, ele pensa de maneira diferente de nós ouvintes. Nós ouvintes falamos: "Ah, a mulher abortou, ela teve um aborto". Então eu já consigo entender toda a frase, eu entendo que ela estava grávida e que ela abortou. Mas o surdo, ele precisa dessa sequência lógica. Precisa demorar para eu explicar isso? Não, posso fazer de forma mais simples, mais sucinta. Porém, eu preciso também, sinalizar nessa ordem cronológica, tá ok? Então, gente, não deixem de fazer as atividades, né. Nos vídeos aqui do intermediário, eu estou sinalizando menos de propósito, né, porque já se entende que vocês têm uma autonomia para conseguir pesquisar, para conseguir, sinalizar de forma mais hábil, mais prática. Então, eu vou deixar para vocês a atividade lá no PDF, vocês já conseguem acessar. Também vou colocar no grupo para que vocês possam responder a atividade da semana com a construção de frases. No material de apoio também eu vou colocar alguns vídeos para vocês pesquisarem mais sobre esse conteúdo, que é tão importante para a gente ter uma comunicação efetiva com os surdos. Até a próxima aula.